Socorro! Meu filho come mal. Quem tá sentindo que seu filho come mal, tá num apuro e pede socorro e pede ajuda. Fonoaudiologia, psicanálise, psicologia, nutrição, pediatria, nutrologia, TO, dentre tantas outras possibilidades. Claro, tem crianças que comem mal, mas elas são chatas para comer. Tem criança que é só chata. E posso dizer tranquilamente, tem criança chata. Sim, porque crianças não são anjos, crianças são pessoas, e as pessoas podem estar em maus dias, e podem sim ser chatas, e podem sim ser birrentas, e podem sim. Agora, existem essas crianças e que são fomentadas e ameaçam as famílias. E diante de pais muito fragilizados, os pais acabam cedendo a situações e fazendo escolhas que facilitem e que adiantem a vida, porque os pais também são gente e também ficam fragilizados. E há situações em que a criança, de fato, tem comprometimentos de várias ordens e ela passa a colocar um alimento na boca e vomita. E passa mal, aquele alimento é indigesto, vira quase um trauma a alimentação para a criança e para a família. Que a pediatria está indo muito mais para a promoção de saúde hoje do que para a cura de doenças. Graças a Deus, né? Pela primeira vez na história da infância, da pediatria, a gente está tendo a oportunidade de promover saúde. E a alimentação é um pilar importantíssimo dessa construção de saúde. Na verdade, o que mais me incomoda na abordagem de comportamento alimentar hoje é a entrada da prescrição. Cada vez mais indústria alimentícia e cada vez mais indústria farmacêutica tentando resolver coisas que é o emocional, que é o comportamento, que é isso que vai resolver. E existem crianças que reagem aos ambientes, sim, tá? Eles estão sempre reagindo à nossa resposta, tá? Então, se com você ele come de um jeito, com a babá ele come de outro, a gente já tem uma resposta de que o meu cliente barra paciente não é a criança, e sim o comportamento alimentar. Então, isso eu dou muita aula para pediatra, né, sobre isso tudo, porque pediatra é o primeiro profissional que ouve essa queixa. Então, eu tenho trazido muito para a pediatria esse olhar inicial, porque depois que a coisa já está estabelecida, equipe multi com certeza vai precisar, o prognóstico já é muito pior, mas a gente consegue evitar muitos problemas se a gente souber lidar com esse meio ambiente em que a criança está inserida. Então, o primeiro recado que eu falo para os pediatras é: meu filho não come a queixa, o seu paciente não é a criança. Seu paciente é o ambiente. Um pedaço desse comportamento é a criança, um pedaço desse comportamento é o pai, a mãe, ou a babá, ou a escola, e todo mundo que está envolvido, tá? Raramente você vai ter realmente um problema alimentar, um transtorno alimentar, um transtorno sensorial. Raramente você tem. Então, a nossa primeira missão é descobrir se esse meu filho não come, é realmente o meu filho não come, né? E aí a gente precisa tratar isso de uma forma que envolve duas dimensões. Uma é a dimensão comportamental, percepção, que é isso que a gente está falando. O quanto é comer mal para você, me manda foto do prato, me manda vídeo de como ele está comendo, faz um recordatório alimentar. Isso é a dimensão aí comportamental. A outra dimensão é a nutricional. Como ele está na curva de crescimento? Como ele é peso em relação à estatura, e não só peso separado de estatura. Mas existe muito essa cultura de comparar as crianças entre elas. Mas o que interessa para a criança é que ela seja comparada com ela mesma, né? O pessoal fala muito de medo da comida, eu acho que tem criança que tem medo dos pais. O pessoal fala, tem que comer em família. Não sei, às vezes não. A gente precisa tomar cuidado com algumas orientações. Às vezes os pais precisam sair de cena, porque a criança está sendo tão forçada a comer que aquilo se torna uma experiência aversiva, não é aversão ao alimento, é aversão à experiência de ser alimentado, né? Cena, A né? A gente, cena alimentar. o clima, a vibe, né? Então precisa ser leve. Nós somos resultado da nossa biologia interagindo com o ambiente em que a gente está inserido. Seja ambiente físico, seja ambiente virtual, seja ambiente emocional, tá?
Então, hoje a gente tem vários ambientes que as crianças frequentam, que também precisamos lembrar disso. Se a gente puder fazer uma diferenciação entre a criança que é chata para comer e a criança que é chata para comer, e daí a gente está dizendo que tem um contorno todo que faz ela ser chata também, que produz essa chatice. Qual é a diferença entre o chato para comer e uma criança que, do ponto de vista do DSM, da descrição das doenças, que é o que a gente está dizendo, tem um comprometimento e uma dificuldade real alimentar, seja para mais ou para menos. Então, para obesidade ou para desnutrição. A sua pergunta, basicamente, é o que a maioria dos pediatras tem medo, né, de não ver, né? Então, eu tenho visto um pouco dos dois extremos, mais casos negligenciados, ou seja, crianças doentes, que têm motivos orgânicos para ter dificuldade alimentar não diagnosticados, e muitas crianças que não têm uma dificuldade preocupante sendo tratada por 1000 pessoas e que poderia muito bem estar lá com uma orientação parental que provavelmente iria bem obrigado, né? Então, o que diferencia, você falou do DSM, o DSM classifica o transtorno alimentar restritivo evitativo, o DSM é o Código de Doenças Mentais, né? Aí, então, entra num diagnóstico psiquiátrico, tá? O que é uma criança com um diagnóstico psiquiátrico relacionado à comida? É a criança que não come a ponto de ter uma repercussão nutricional, ou de um nutriente, ou de vários nutrientes, ou uma repercussão nutricional macro, né? Ela vai mal na curva por conta de não comer. Ou uma criança que tem uma repercussão muito grande social ou emocional por conta da comida. Então, eu nunca vou em festa porque o meu filho não come. Isso já pode ser visto de um jeito um pouco mais complicado, né? É a mãe que não vai porque ela não sabe lidar, é a criança que não come, então a gente precisa olhar com um olhar diferenciado. De cara, quem está mal na curva, ou de estatura, ou de peso, ou de IMC, precisa ser visto com muito mais cuidado. A gente é muito mais invasivo do ponto de vista diagnóstico quando a gente tem uma criança que está desnutrida, né? Então, normalmente, nestes casos de desnutrição com dificuldade alimentar, a gente tem muito mais chance de achar uma causa orgânica, tá? Então, por exemplo, a alergia alimentar, esofagite eosinofílica, que você deve conhecer, que é uma alergia alimentar que dá sintoma esofágico, né? Para o pessoal entender, a pessoa tem dificuldade para engolir. É uma criança que não vai falar, eu tenho dificuldade para engolir, porque ela aprendeu a engolir com dificuldade. Então, é uma criança que não vai evoluir nas texturas, ela não vai bem nutricionalmente, então a gente precisa ir procurando com mais cuidado essas causas, né? Então, eles vão se adaptando. Uma coisa que eu acho interessante do TARI, do transtorno alimentar restritivo evitativo, são as 3 dimensões em que ele ocorre, tá? São 3 pilares. Um deles é a questão sensorial. O outro é a aversão, que a criança começa a evitar de comer para não ter sensações aversivas. E aí eles têm também um pouco apetite adaptativo. Eles vão se adaptando a comer pouco, porque eles não conseguem muito comer ou têm muito medo de comer, eles vão, do ponto de vista hormonal, eles vão se adaptando. Então, a parte hormonal, por exemplo, de uma criança com TARI, é muito parecida com a parte hormonal de uma anorexia nervosa, que também é uma menina que não come para não engordar, para não ter a sensação aversiva de se ver gorda. A grelina deles, que é o hormônio da fome, em ambos é muito baixo, ninguém tem fome. Eles se adaptam, tá? Eles se adaptam a ponto de ficar sem comer e ter hipoglicemia, tá? É raro. Então, dentro daquele monte de casos que eu falei lá no começo, 1 a 5% dos casos vai ser um TARI, tá? Dos casos todos. Mais ou menos 20% dos casos vão ser crianças com dificuldades alimentares leves, que aí isso brinca entre neofobia alimentar, medo de comer e o sensorial, a criança com dificuldades sensoriais, que aí desenvolve um pouco apetite. Tem criança que come pouco e pronto, tá? Hoje a gente já sabe também que o nível de hormônios no leite materno vai de acordo com o estado emocional da mãe.
Então, eu lembro quando eu estava na faculdade, tinha professores que falavam, nossa, tem mãe que fica tão estressada que dá a impressão que o bebê está mamando adrenalina, né? E é exatamente isso que acontece, só que não é adrenalina, é cortisol, tá? Realmente, a gente aumenta o nível de cortisol no leite materno e o bebê fica mais irritado. Então, do ponto de vista hormonal, genético, epigenético, esse bebê está reproduzindo o estado emocional da mãe.